Olá, seja bem-vindo ao Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. No episódio de hoje falaremos de uma história real. Estamos aqui com Murilo Gonçalves, sócio do Grupo Capital e planejador aqui conosco, principalmente um planejador para médicos, né? Especialista nessa área. E ele hoje aqui vai nos contar sobre a transição de carreira que ele fez, como que ele se transformou em sócio do Grupo Capital, principalmente pela entrega, pela consistência, mas acima de tudo pelos relacionamentos que ele construiu, o atendimento de excelência que ele fez. Eu me chamo Daniel Valverde, sócio e CEO do Grupo Capital, e hoje, como falei, estaremos aqui com Murilo Gonçalves. A ideia é que a gente consiga falar o que significa na prática entregar valor para o cliente, com consistência, se destacando em uma cultura meritocrática. E se você é cliente ou profissional do mercado, alguém que quer entender como se constrói excelência de verdade, esse episódio vai ser muito claro para você e vai te mostrar o que está por trás de uma jornada sólida e de sucesso. Murilo, seja muito bem-vindo aqui conosco no nosso podcast. E eu gostaria de começar perguntando para você, para quem está nos ouvindo, quem é você e como foi essa transição que eu coloquei aqui na introdução do nosso podcast? Como que foi essa chegada até o Grupo Capital? Legal. Olá a todos, olá Daniel. E minha transição foi de áreas muito diferentes. Eu sou das exatas, eu sou formado em Física Médica pelo Unesp de Botucatu. E me formando em física, toda a parte de exatas, eu gosto muito, tenho isso ainda como um hobby, mas eu não me vi trabalhando na área da física médica exclusivamente. E quando eu me formei, eu fui para novos horizontes, fui mais para como matemático, estatístico, trabalhei na Azul, a empresa aérea, como matemático, programador, desenvolvi alguns modelos ali de predição de manutenção de aeronave. E no meio do caminho, trabalhando um CLT, né, uma vida mais, como é que fala? Que a gente está previsível, né? A gente sabe o que vai acontecer, engessado, tem horários, você ganha ali o fixo. Eu conheci a consultoria financeira e foi um desafio no começo, porque eu não tinha nada do comercial, de conversar com o cliente, de conseguir ali falar sobre planejamento mesmo financeiro. Tive muitas dificuldades, mas conheci e gostei bastante. E comecei na área. E aí, aos poucos, eu acredito que muito pelos valores, começou a dar certo. E aí começou a dar certo, começou a fluir bem o meu trabalho como planejador financeiro, até que então eu consegui estruturar uma transição de carreira com planejamento, que era algo que eu fazia para os clientes. Fiz o meu próprio planejamento bem estruturado, fiz a transição, nenhuma transição é fácil, mas deu muito certo. Hoje sócio no Grupo Capital, planejador financeiro, e compartilhar com vocês hoje um pouco aprofundar na trajetória e o que foi feito também. Ah, que bacana. Você contou de forma bem resumida. Em breve eu vou querer saber um pouquinho mais de detalhes, porque não é uma transição fácil, né? Você bem falou, exigiu um planejamento seu também. Né? Antes de entregar planejamento para os clientes, você tem que fazer um planejamento seu próprio para você fazer essa transição de carreira, ter essa flexibilidade, sair dessa forma mais engessada, até porque eu entendo que entrou muito uma questão de propósito. Mas segura aí que a gente já vai falar sobre isso. Quando a gente fala sobre esse processo, hoje você está aqui no Grupo Capital. O que te fez acreditar que aqui era o lugar para construir algo ainda maior? Ou seja, aqui é o lugar certo, o momento certo, e aqui eu vou construir algo ainda maior. Certo. Eu sempre tive a semente plantada do que eu queria fazer com planejamento financeiro, com mudar a vida das pessoas. E sementinha sempre esteve lá. Tive alguns outros contatos com planejamento, com empresas, mas nunca me senti 100% confiante em mergulhar de cabeça realmente no planejamento financeiro, que aquilo ia ser melhor para os meus clientes, para quem eu tivesse em contato com a vida. E aí no Grupo Capital eu enxerguei isso. Primeiro com os sócios, toda a parte de propósito, como os sócios lidam com o cliente, como eles falam sobre a empresa. E, claro, sempre no começo a gente fica com o pé atrás, será que são palavras bonitas ou realmente na prática é assim? Então, eu sempre deixei claro desde o início que eu entrei, mas com esse pé atrás. E rápido, assim, em poucos meses eu já fui vendo que na prática era realmente o que era falado. E isso me encantou muito e me deu toda a certeza do que eu acreditava,
que eu estava no lugar certo e era aqui que eu ia fazer minha carreira, minha trajetória. E eu ser melhor tanto para os clientes como para mim, para minha família, para todo mundo. E aí, nesse momento, você falou assim, beleza, não quero ser só um planejador aqui dentro, quero ser sócio dessa Exato. empresa, né? Exatamente. Desde o começo eu falei, não é só ser planejador, já vamos buscar algo além, porque só planejador não vai ser o suficiente para tudo que eu tenho em mente, todo o nosso sonho grande e tudo mais. Perfeito. E até aqui a gente só tá falando das partes bonitas, Uhum, né? é. Então, você entendeu que aqui não é só o que a gente fala, o que a gente escreve, só uma visão, realmente a gente pratica aquilo, né? Aquilo que a gente fala, realmente a gente faz, principalmente relacionado aos nossos valores, principalmente relacionado ao nosso propósito, mas, né, todo crescimento, desenvolvimento, existem desafios. Sim. E aí eu gostaria de saber um pouquinho de você, que você falasse para o nosso público, para nossa audiência, Certo. quais foram os maiores desafios que você enfrentou nesse tempo todo? Foram bastantes desafios, né? Foram vários ali que a gente vai construindo, vem passando. E todos eles a gente está saindo da zona de conforto. E acho que o sair da zona de conforto faz você crescer. Então, todos eles foi sair, e no meu caso, sair da zona de conforto era conduzir uma reunião, conversar com o cliente, assumir essa autoridade de que eu que estou comandando a reunião, então puxar os assuntos e realmente ter esse papel. Então isso foi ali sair bastante da minha zona, do que eu fazia antes, né? Porque eu era muito das exatas e era eu, meu computador, meus códigos e programar. Nada mais. Nada mais. E aí toda a flexibilidade também, você tem que se adaptar, você tem que mudar ali, você tem um jogo rápido, né? De raciocínio mesmo, e não só o raciocínio, mas tem que saber transparecer o que você está pensando para o outro também de uma forma clara. Então, acho que esses foram os principais desafios no início. Então, essa parte da comunicação em si era a grande dificuldade. E aí o jogo vai mudando, você vai entendendo nesse processo de amadurecimento o que realmente importa, como realmente deve ser feito. E aí, falando um pouquinho sobre isso, você contou sobre os primeiros desafios. É claro que até hoje existem desafios. Com certeza. Acho que não existe profissão no mundo que, à medida que você vai desenvolvendo, vai amadurecendo, você não terá né, desafios. Mas tem muito lance do comportamento, como você encara, ficar na zona de conforto ou não ficar. Você acredita que é isso que fez você mudar o jogo, né? Encarando esses desafios de frente, falando assim, peraí, eu preciso mudar nisso, eu preciso saber sair somente do racional, me comunicar, falar com o cliente, vender a minha ideia. Como que você enxerga tudo isso e o que você acredita que, assim, realmente eu consegui mudar e é isso que está fazendo a diferença para mim hoje? Eu acho que a palavra mais importante de tudo isso é assumir a responsabilidade. Então, eu tinha muito a ideia, eu sei a parte técnica, mas eu não consigo transparecer para o cliente para poder mostrar a técnica que eu sei. E eu não posso culpar ninguém por isso, eu tenho que assumir a responsabilidade para mim e falar, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque não está dando certo. Então, para tudo na vida e no planejamento, para profissionais, para o cliente também, quando a gente fala do cliente com as suas finanças, é assumir a responsabilidade para você. Não jogar a culpa em um médico, né, num hospital que não paga, o planejador em alguma outra pessoa, na empresa, e sim jogar para você. O que eu posso fazer de diferente para isso aqui dar certo? Então, assumir a responsabilidade é o que fez realmente eu me destacar e ser um planejador de sucesso hoje. Joguei para mim a responsabilidade, vou fazer acontecer e vamos para cima. Muito bom. Isso fica muito claro pra gente, não à toa você se transformou num sócio do Grupo Capital hoje, né? Sim. Levando essa bandeira, somando força aqui conosco. E aí, quando a gente olha para tudo isso, muito se fala no mercado, as pessoas que estão nos ouvindo, que ouvem outros podcasts, que ouvem influenciadores no mercado, falam de alta performance, fala de cultura, mas para você, o que realmente virou prática no seu dia a dia? Que hoje você pode se considerar, olha, eu sigo uma cultura de alta performance. Mas o que virou prática? O que mostra que é essa cultura de alta performance? Sobre alta performance, é engraçado que a minha visão, antes de, sei lá, de eu ser um planejador alta performance, quando estava no meu início de carreira, eu vi o alta performance como um super-herói, que não falhava. Tá. Eu tinha essa visão utópica sobre, e hoje, sendo considerado um planejador de alta performance, tendo esse reconhecimento para outros planejadores, eu vejo que não, alta performance não é algo inalcançável, não é um super-herói. Ele é uma pessoa comum que tem bons hábitos diários. E um dos bons hábitos é sempre se automotivar. Então, não esperar estar motivado para fazer acontecer, mas e sim você fazer de qualquer forma, mesmo não motivado,
E aí a motivação ela vem também e tem os seus altos e baixos, mesmo sendo um alta performance. E o que faz você se manter no caminho é realmente ter os hábitos bem consolidados e fazer mesmo assim. Hábitos bem consolidados. Quais hábitos? Ó, existem vários. Na minha prática hoje, e o que eu sinto que para mim impacta muito, seriam as atividades físicas. Então, a atividade física é muito um hábito que profissionalmente tem um impacto direto. Você tá bem com a sua saúde física, a mental também, mas no meu caso a física assim, impacta bastante no que eu vou fazer no meu dia a dia. E alguns hábitos, rotina comercial, ter uma agenda bem estabelecida, o que você vai fazer em cada dia e ter realmente um planejamento mensal, um planejamento semanal e não deixar ao acaso. Você, vou ali, vai acontecendo, eu vou resolvendo. Não, a gente tem um planejamento. Então, planejar faz a diferença e seguir esse planejamento, eu acho que faz todo... É muito importante. Perfeito. Então, aqui a gente já pega algumas dicas para quem está nos ouvindo. Né? Então, tem um profissional que está em transição de carreira ou pensa em fazer essa transição ou já começou, hábito é importante, comportamento é importante, cuidar da saúde é importante. E aí eu gostaria de entender, entender não, né? Já dizer aqui para você que o atendimento de excelência ao cliente é importante, com certeza. né? E aí, quando nós olhamos para a sua história, os atendimentos que você já fez, os atendimentos que você já faz e aquilo que você ainda vai fazer com próximas pessoas atendidas, principalmente médicos, Sim. que você acabou entrando muito nessa carreira, né? De contribuir com o médico, com a vida financeira do médico. Na sua visão, o que torna um processo realmente transformador para o cliente quando a gente fala de um planejamento financeiro, mas mais do que isso, o que é esse atendimento de excelência, não só para o médico, tá? Mas qualquer pessoa que seja atendida no planejamento financeiro pessoal, na consultoria de investimentos, o que é um atendimento de excelência? Eu vejo muito no atendimento de excelência a escuta ativa e junto com a escuta ativa, a sua empatia de se colocar no lugar daquela pessoa, daquele cliente ou de quem você está tendo contato. Porque você, no lugar dela, você começa a ter uma visão diferente e o planejamento que você faz para um cliente, no meu caso, é o que eu gostaria que fosse feito para mim ou para alguém da minha própria família. Então, eu levo isso muito como um princípio básico para atender meus clientes. Então, acho que é essa escuta ativa e a empatia de se colocar no lugar da pessoa. Então, se você tem que dar uma notícia, às vezes, não boa, não dá de qualquer forma, você tem que se colocar no lugar da pessoa, como que ela vai receber isso? Então você tem que ter essa empatia, assim como também as notícias boas, comemorar junto com o cliente, e eu fico tão feliz como se fosse minha conquista. E aí comemorar junto. Você consegue sentir essa felicidade, essa realização, porque o outro está sendo realizado e está feliz com aquilo. E esse é um ponto alto para mim do meu trabalho, que eu fico feliz pelas minhas conquistas e a dos meus clientes, então eu tenho vários pontos de felicidade ao longo da minha semana, do meu mês. Então esse é um ponto alto. E comemorar junto com o cliente e saber que você tá junto. É você junto com o cliente, do mesmo lado, contra um problema. E aí, pra mim, esse é o básico, assim, pra gente poder atender com excelência. Tá certo. Eu vou te colocar, talvez, aqui numa situação mais complicada. Mas você falou sobre essa felicidade, essa realização, porém, também falou sobre dar uma notícia não tão boa para o cliente, né? Por muitos anos que nós já estamos nessa área, a gente sabe que os clientes querem muitas coisas, né? As pessoas têm sonhos grandes e isso é válido. Elas querem conquistas cada vez maiores, quer deixar um legado, quer comprar uma casa, quer investir da melhor forma possível. Ou seja, as pessoas têm diversos objetivos, ela, a família dela, e às vezes elas não entendem muito bem algumas coisas, né? Eu quero uma casa daqui a um ano, mas a pessoa nem poupa, né? Então já tô chutando aqui algumas coisas que podem aparecer. O que é esse caso aí de notícias não tão boas? E aí, como que a gente consegue levar isso para o cliente? Quanto que é importante a consciência, a clareza, como se portar perante a isso? Sim. Acho que você citou alguns casos, né? Às vezes chegam clientes com objetivos muito, muito grandes ainda e ainda não poupa alguma coisa, ainda está numa fase ou um momento profissional que ainda não é a hora de conquistar algum certo objetivo que tenha vontade. E o nosso papel como planejador financeiro é fazer com que o cliente atinja os objetivos da melhor forma possível. E aí, acima de só agradar e só dar notícias boas, a gente tem que entregar o melhor planejamento da melhor forma possível. E às vezes esse planejamento vai ser esperar mais um pouquinho, a gente conseguir abrir mão de alguma coisa agora para juntar um pouco mais de dinheiro e aí sim conquistar o objetivo. Então,
a nossa notícia ruim, no caso, é justamente alinhar as expectativas, mas é pensando no melhor do cliente. Uhum. Porque se a gente assume ali a posição e vamos fazer isso, o cliente se frustra porque ele não vai conseguir conquistar o que ele queria, a gente como profissional vai estar frustrado também, que não conseguiu entregar o que prometeu. Então, é realmente alinhar e entregar um planejamento que vai ser realizável, que eu acredito que é o que falta. Planejar, todo mundo planeja, mas e colocar na prática esse planejamento? É. E é isso que a gente está buscando fazer, realmente colocar na prática. E para colocar na prática não pode ser alguma coisa que não vai dar para conseguir. Perfeito. Você está falando tudo isso, eu já estou pensando aqui. Acabamos de ter, né, a passagem de ano e muita gente já começa, não, porque eu já quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu me comprometo, agora 2026 eu vou realizar tal coisa, seja para saúde, seja para saúde financeira. E aí existem as frustrações, porque daí chega mais um ano, vamos para 2027. Nossa, nada daquilo que eu queria, eu não consegui. Mas aí você está falando para mim que tão importante quanto o profissional que consegue escutar, consegue se colocar no lugar dessa pessoa, dessa família, é um profissional que também deve saber se comunicar no sentido de isso aqui não dá para agora, isso dá para agora, alinha a expectativa e coloca o cliente também, ou aquela pessoa que está tendo aquele planejamento, como protagonista daquela história, né? Para ela ter os comportamentos adequados e ela conseguir chegar aonde ela deseja chegar. Exatamente. É isso? É isso mesmo. E, inclusive, incentivar a priorizar objetivos. Não tem um certo e errado, é o que a gente costuma dizer. E sim, a gente atua como um facilitador no planejamento do cliente, ele sendo o protagonista. E a gente atuando ali junto com a parte numérica, com a parte de planejamento, mas tendo uma troca muito interessante com os clientes. Porque às vezes a prioridade do cliente é uma e a gente segue aquela prioridade. Claro que a gente vai fazendo as contas e vem ajustando junto. Mas é uma comunicação muito ativa e um planejamento não é nada escrito em pedra, né? A gente faz sempre mudando, vai alterando, vai acompanhando, porque as coisas vão mudando muito no caminho. Perfeito. Isso aqui para mim ficou muito claro. Nós passamos agora por essa questão de talvez a gente tenha que dar uma má notícia para o cliente, mas essa má notícia na verdade é uma boa. Com certeza. Foi isso que eu entendi pela tua fala. Porque nós vamos colocar aquela pessoa, aquela família, aquele estado no eixo. Para que assim não se transforme numa pessoa endividada ou numa pessoa que fica chateada porque está frustrada com as expectativas ali. Então você acaba de mostrar que um planejador, um consultor, ele tem que ter, ou tem que dar, melhor ainda, né, clareza para as pessoas, para que elas tomem boas decisões e com isso elas tenham comportamentos adequados para chegar lá. Com certeza. Correto? E no longo prazo a gente enxerga muito isso acontecendo. Então, algumas notícias que você deu no início, que foi entendido e foi aplicado, depois de 2 anos e o tempo passa rápido, a pessoa já está organizada, conquistando os objetivos. E nada melhor do que conquistar um objetivo que foi planejado. O senso de vitória é muito maior, inclusive. Então, quando a gente olha para o longo prazo, o resultado de tudo isso que a gente faz é muito grande e importante também. Perfeito. Murilo, a gente falou disso então, mas tem também toda a parte boa, né? Eu conheço tua história, conheço teus atendimentos, né? A gente vê até pelas pesquisas, os comentários dos clientes, as mensagens que chegam agradecendo você, o atendimento de excelência, o quanto que você contribuiu. Mas eu queria saber assim, tem algum feedback ou alguns feedbacks, né? Alguns reconhecimentos, elogios que te marcaram e que te mostraram assim, tô no caminho certo e eu quero isso para minha vida? Se sim, eu sei que tem. Quais são eles? Quais te marcaram ou qual te marcou? Um que marcou bastante foi na minha transição, no Grupo Capital mesmo, mas ainda estava numa fase de transição de carreira. Então estava ainda caminhando mais devagar. E aí foi um médico, onde o médico ele teve uma renda muito alta durante muito tempo. E ele chegou para fazer um planejamento sem nenhum patrimônio. E aí na hora isso me impactou. Bastante. A gente tá falando alta quanto, mais ou menos? Uma renda de 150 por mês. 150 mil por mês. Isso, ao longo de alguns anos. E não tinha patrimônio acumulado. Isso foi um impacto para mim como planejador financeiro. E aí foi uma construção, porque foram anos fazendo de uma forma. E não é em um mês que você muda a forma que a pessoa vai trabalhar, a vida dela vai fazer. Mas foi uma construção muito interessante. E foi o primeiro caso onde, em alguns meses, em torno de 8 meses, a pessoa já estava conseguindo guardar um pouco por mês e acumular um patrimônio. E aí a gente comemorou várias vitórias juntos desde então. Isso faz, se não me engano, uns 3 anos e meio.
E a gente comemorou os primeiros 100 mil, que não demorou muito. Depois os primeiros 250, depois os primeiros 500 mil. Aí comprou um apartamento. Então começou a acumular um patrimônio baseado no planejamento que, na minha visão, poderia de alguma outra forma. Talvez ele iria conseguir sozinho, mas ia demorar mais tempo. Mas a gente conseguiu junto criar uma trajetória, um patrimônio. E hoje já não teria esse impacto. E aí a gente consegue mudar o que a pessoa fez ao longo de muito tempo. E frequentemente eu recebo mensagens desse cliente em específico, agradecendo e sempre falando, você mudou minha vida. E quando ele me recomenda para outros clientes, os clientes sempre falam, o cliente falou que você mudou a vida dele. Quero conhecer o seu planejamento financeiro. Então esse acho que é um caso que mais me marcou, porque acho que foi a maior virada de chave. E aí eu vi o quanto realmente eu consigo entregar e agregar de valor. Então foi um caso específico, tem vários, mas esse foi o primeiro que impactou. É isso que eu quero para minha vida a partir de agora, e eu quero impactar mais gente, eu quero transformar essas histórias que estão acontecendo por aí de uma forma muito positiva. Exato. E aí marca de tomar um café com o cliente, vai conhecer a casa do cliente, faz um churrasco junto. Chamado para casamento, para aniversário, para batizado. Que aí além de um vínculo profissional, um vínculo de amizade também. E aí é o que eu comentei desde o início, comemorar todas as vitórias juntos, muito feliz todas as conquistas que ele tem. Ele também tem felicidade pelas minhas conquistas e a gente tem uma relação muito boa. E isso, o planejamento financeiro para mim é o que eu comentei, é o ponto alto. Muito bom, muito bom. Quando a gente fala de atendimento, existe uma série de coisas importantes, como você já bem colocou aqui. Eu acredito que você já deixou claro sobre a importância de diversos fatores, né? Comemorar junto com o cliente, você acabou de falar. Enfim, ter um olhar muito humano com as pessoas. Vai gerando um vínculo, confiança. Mas para chegar aí, você não chega à toa, né? Existe também uma estratégia comercial. Você falou mais cedo sobre uma rotina comercial. Tudo isso precisa ser equilibrado com o atendimento. Sim. Você só atende mais pessoas porque você tem uma estratégia para chegar a mais pessoas. É claro que o bom atendimento gera recomendação muitas vezes de forma muito natural. Esse cliente provavelmente já te recomendou vários outros clientes sem você pedir uma recomendação, sem nada. Ele falou assim, quero que você faça isso também para o meu amigo, porque você me ajudou e agora você vai impactar outras pessoas, né? Mas quando a gente fala dessa questão de estratégia comercial, como que é equilibrar esse olhar para o cliente e ao mesmo tempo estar pensando em crescimento, tem uma rotina, estrategiar sobre isso, como que funciona? Certo. Eu vejo muito essa questão comercial, foi um dos pontos que eu tive dificuldade no início, porque comercial é estudar. Então existe um estudo, não é algo natural. Muitas pessoas falam como, você é comercial desde sempre, sempre falou bem, e aí você cresceu até assim. Parece. Não é assim, você estuda bastante comercial. E quando eu comecei a estudar o comercial, eu atuei de uma forma comercial que eu não me identificava e não gostava muito. Mas eu estava aprendendo e estudando. Foi minha fase de sair da zona de conforto. E quando eu consegui, com as estratégias comerciais de fechamento de cliente, não adianta você saber a técnica e não conseguir vender para o cliente para depois apresentar a técnica. Então, quando eu comecei a aprender as estratégias para fechamento, para follow-up, para conseguir trazer mais clientes, e aí eu somei isso com o meu jeito de fazer o comercial e ter essa adaptação, foi onde eu comecei a ter um grande resultado. E boa parte dessa estratégia comercial foi muito da minha rotina comercial que eu tive. No início, você colocava na minha agenda uma rotina comercial. Chegava naquele horário, o que eu faço na minha rotina comercial? Não sei muito bem. E aí, o que eu fazia? Eu conversava com meus clientes. Batia papo, ligava, criava relacionamento. Sem pedir uma recomendação. Só me mantendo próximo de quem eu já atendia. Porque aí, igual você comentou, a consequência foi ali ter mais recomendações, porque é o famoso você é visto, você é lembrado. Ah, perfeito. Se você não é visto, não é lembrado. Então, conforme eu estava mais próximo dos meus clientes, naquele mesmo dia o cliente ia no plantão, ele já falava com alguém, lembrava de citar sobre o planejamento, se interessava e me enviava uma recomendação. E aí eu percebi que essa parte da minha rotina tinha que ser com relacionamento. E aí eu comecei a ter relacionamento e depois, conforme fui tendo ali mais pessoas para entrar em contato, mais pessoas para agendar uma reunião para apresentar meu trabalho, aí sim uma agenda comercial de follow-up, de mandar mensagem, que aí essa organização é muito importante para não deixar passar nada. E essa agenda é muito, muito importante. E se você não tem ainda o que fazer de comercial, vamos para o relacionamento. Vamos para o relacionamento, busca conversar com amigos sobre o que você está fazendo e estar em lugares estratégicos também.
para você ser visto. Ou seja, temos uma dica aqui super importante para quem está nos ouvindo. Mais uma vez, profissional da área, o que pretende fazer essa transição para a área de planejamento financeiro, consultoria de investimentos. Estou com a agenda vazia, não tenho com quem falar, não tenho quem abordar, não tenho um próximo cliente, um próximo prospect. Paro e faço relacionamento com quem já está comigo. Sim. Mas tudo isso de maneira muito verdadeira. Com certeza. Relacionamento não se força, né? Sim, com certeza. Mas você pode perguntar do filho da pessoa, se está tudo bem, se aquele plano deu certo. Sim. É mais ou menos por aí que você faz? Isso, bem genuíno. No início, que foi a fase, vamos dizer, mais difícil, porque eu já tive clientes do passado, o que eu fiz? Eu evolui muito como profissional ao longo da minha carreira. Eu peguei os meus primeiros clientes e chamei eles para refazer o planejamento. Vamos refazer o planejamento? Agora eu amadureci muito e eu sei o que eu tenho que entregar mais ainda do que eu já entreguei. Dica de ouro. E entreguei planejamento de novo, sem cobrar nada, porque eu senti no dever de entregar o meu melhor. E o meu melhor era diferente do meu melhor de antes. Eu entreguei o melhor, então eu fiz muito isso. Peguei clientes antigos, fui revisitando meu projeto, tinha agenda livre e trabalhar, eu gosto de trabalhar, então não era um problema. Fui enchendo a agenda, até que o sucesso ele não é imediato, mas ele vem sendo construído ao longo do tempo. E aí, após alguns meses, ele vem aparecendo o resultado do que você fez no passado. Perfeito. Então, eu fiz muito isso no meu início também. Você sabe, Murilo, que eu tive um mentor e ele me falava assim, que todo sucesso ele gera confiança e confiança gera sucesso, como se retroalimentasse isso. E eu olhando para a sua história de perto, eu vejo um Murilo a cada dia mais confiante. E isso automaticamente foi gerando nessa confiança propriedade para falar, né? A própria confiança para se expor, e isso gerou mais sucesso. Sim. Os resultados apareceram, se transformou nesse profissional incrível de alta performance, e aí esse profissional sempre foi um profissional incrível, né? Pela atitude que você já tem, mas eu estou falando dentro do planejamento financeiro pessoal. E você acredita que realmente foi isso que aconteceu? Retroalimentou? Você foi se sentindo mais confiante? Qual que foi a hora que mudou esse jogo? Você fala assim, caraca, esse é outro Murilo. Não, isso com certeza, eu vi essa frase, sucesso gera confiança gera sucesso. E isso na minha vida foi muito, muito prático e realmente foi o que aconteceu. O sucesso ele veio de sair da zona de conforto. E você acaba se expondo um pouco, você não está confiante, mas você se mostra confiante mesmo não estando, para conseguir gerar o sucesso inicial. E aí, com esse sucesso vem surgindo, então, todas as reuniões que você vai fazendo, você vem convertendo clientes, vem entregando sucesso, tendo muitas recomendações, você vai ficando cada vez mais confiante. E essa confiança é natural, que você acaba tendo mais sucesso, e aí a roda não para de girar. Então, é um momento, é uma virada de chavinha. Não é um ponto específico que você fala, mas você percebe um momento. Então, isso que é muito importante. Você tem que sair da zona de conforto para se mostrar confiante mesmo não estando, e aí depois o sucesso aparece. E aí o sucesso vai gerando mais confiança, e aí você vira um profissional completo com essa roda, sucesso e confiança. Bacana. Consigo enxergar isso. A gente falou na introdução, né, sobre uma história real. Com e certeza. isso é uma história real. Eu posso falar para vocês com bastante tranquilidade e propriedade, vendo a história do Murilo, que isso realmente aconteceu. Esse ciclo virtuoso, onde ele conseguiu transformar, né? Sai dessa zona de conforto, aplica as coisas. Muita coisa não dá certo, você corrige a rota, melhora, aprimora os comportamentos, vai buscar técnica, mas aprende a usar aquela técnica, tem verdade acima de tudo. E aí a gente tem hoje o Murilo aqui na nossa frente, que inclusive se transformou em sócio do Grupo Capital. Isso. E já indo para esse momento sobre sócio, qual foi o momento que você sentiu que realmente estava pronto para dar esse próximo passo? Agora eu vou virar sócio do Grupo Capital. Quando eu sempre vi que eu gostaria de ser um exemplo. E acho que meu objetivo até hoje também é ser um exemplo para as pessoas como de forma geral. Inclusive para novos planejadores financeiros. E quando eu vi que eu estava sendo uma referência e sendo usado como exemplo, e as pessoas vinham me perguntar o que eu estava fazendo, querendo pedir dica, querendo um acompanhamento, que eu mentorasse algumas pessoas para ver como é que era o planejamento, eu comecei a perceber, acho que estou numa posição já de mais autoridade e me vejo como um sócio. Acho que no começo eu não me via muito ainda como sócio, tinha muita coisa para amadurecer. E quando eu vi que eu estava sendo já
uma opção de referência baseada no que eu estava fazendo, eu me vi como sócio e falei, não, é o momento, vou dar um sprint, né, um gás aqui para conseguir finalizar. E se tiver espaço, tem até uma história engraçada aqui numa das reuniões. Fica à vontade, pode falar. Numa das reuniões sobre isso de confortos, vocês chamaram para fazer uma apresentação em slide depois de todo mundo ter feito uma. E era uma brincadeira comigo, eu não sabia. Mas me chamaram e eu levantei da cadeira e tava indo na frente fazer uma apresentação de algo que eu não tinha planejado, não tinha nada feito. Ou seja, atitude. Atitude. E eu não tava confiante nessa hora. Não tinha confiança e eu fui mesmo assim. Então, acho que essa é uma história engraçada que mostra um pouco dessa responsabilidade de tem que fazer, eu vou fazer. Não sei o que, mas eu tô indo. Então, acho que essa é uma história engraçada que aconteceu. E foi um momento que eu me vi pronto, porque foi algo instantâneo, automático, não foi planejado. E aí eu me vi num momento pronto, posso virar sócio do Grupo Capital, me vejo na posição que acho que tô no momento. Isso é a história de você planejando para isso, pensando como que seria isso, mas chegou a hora. E se transformou. A gente está falando de há 2 anos atrás. 1 ano atrás. Um ano atrás. Um pouco mais de um ano, talvez. Pouco mais. Tá. E aí você olha para isso, 1 ano, conquistou. Conseguiu. O que passou na sua cabeça nessa hora e o que esse reconhecimento representa para você? Nossa, o reconhecimento foi muito grande para mim. Por conta da transição, a transição a gente já citou sobre o começo, sobre a dificuldade, e aí eu não acabei não contando ainda, que teve toda a base familiar que fica preocupada com uma transição de carreira de um fixo, um CLT, para algo que é variável. Então, quando eu conquistei o cargo de sócio, toda aquela... valeu a pena, todo o esforço, todas as conversas, principalmente com meus pais, e meus pais se orgulharem também de onde eu tô, da minha posição, o reconhecimento foi muito grande. Porque eu vi que deu certo. E a preocupação de todo mundo, da minha como família, minha esposa me apoiou muito, porque era um ano do meu casamento quando eu fiz a transição. Então, o apoio... Ou seja, tranquilo, né? Ano do casamento, transição, não sei quanto que eu vou ganhar. Exato. Tudo pra não dar certo, mas eu tive o apoio da minha esposa, a Lívia. Ela me apoiou, fiz a transição de carreira. Minha família apoiou, mas com muito medo também, mas por amor. E deu certo, então o reconhecimento com sócio foi isso. Todo mundo comemorou junto, minha família ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz. E foi aquele respiro de valeu a pena, deu certo. Agora tem muitas responsabilidades, mas vou respirar. Perfeito, perfeito. Eu olho para isso e eu lembro da nossa conversa quando você se transformou em sócio. E uma das coisas que nós tivemos nesse dia de conversa, de diálogo, foi justamente sobre isso, né? A importância de uma estrutura de pessoas que confiam na gente ao lado da gente, dando esse suporte, né? Por mais que você estava com medo, inseguro, por mais que sua família, né? Ou seja, seus pais... estavam inseguros com esse processo todo de transição, você estava numa coisa que estava certa, né? Sim. Você já era um profissional de excelência, tinha uma carreira a seguir ali, falou, vou mudar a carreira, e aí ainda tem a Lívia te apoiando no ano do seu casamento, né? E a gente falou sobre a importância disso, né? Então, talvez seja uma outra dica, né? Conversar muito bem com os familiares, expor, mostrar que tem um planejamento por trás dessa escolha toda, porque foi uma escolha consciente, não foi uma coisa do nada, né? Tem gente que vira a chave do nada e fala assim, agora você tal coisa, não faz de maneira estruturada e o sonho se transforma num pesadelo. Exato. Né? O teu sonho, pelo contrário, eu acredito que se você puder falar hoje comigo de novo sobre essa questão de sociedade, de sócio, diferente do que a gente falou 1 ano atrás, teus sonhos talvez até aumentaram. Até você pode falar assim, cara, eu consigo chegar ainda mais longe. Mas eu gostaria que você falasse aqui, até para dar uma segurança para o pessoal que está nos ouvindo, sobre essa jornada. Dentro dessa jornada, você acabou de falar da estrutura familiar, amigos, talvez, né? A Lívia foi importantíssima nesse processo, a sua esposa, mas eu queria que você aprofundasse um pouco isso, até porque você trouxe muito uma questão racional no começo, mas existe uma questão emocional aqui agora, né? Se você puder falar para o nosso público, eu ficaria muito feliz com isso. Essa transição, teve a família apoiando e tudo mais, e é uma transição que eu vejo muito também como um trabalho duro mesmo, o trabalho ele compensa. E aí se você faz um trabalho bem feito, e querendo ou não, em início de carreira, em transição de carreira, o trabalho ele acaba sendo um pouco a mais. Então, quando eu tinha o trabalho fixo e o planejador financeiro, imagina como é que era a agenda. Manhã, tarde, noite, sempre trabalhando. Então, você abre mão
de algumas coisas, de alguns momentos. Isso tem que estar bem alinhado com família, com esposa. Alinhou a expectativa com todo mundo? Alinhou a expectativa que é temporário. É temporário porque toda mudança gera alguma dor, né? E a dor, no caso, era realmente ter uma agenda mais corrida e trabalhar mais. Só que com planejamento, isso eu ficava bem confortável, que eu sabia que não ia ser para sempre. Era um temporário para poder fazer uma transição, ter essa jornada tranquila e hoje tá numa posição com um pouco de liberdade geográfica, mais liberdade financeira do que o que era antes. Mas o trabalho, ele compensa, então durante a jornada acho que isso é muito importante ter alinhado. Que não é nada muito fácil, você não vai conseguir as coisas sem trabalho. Não é, as pessoas acham muito simples, né? E não é tão simples assim. Não é tão simples. Não é tão simples. Tem alguma história ou alguma fala que te marcou nesse processo todo? Você fez esse alinhamento com a família, mas teve alguma coisa que a Lívia trouxe para você, que te deu mais conforto, te deu mais segurança, ou que teus pais disseram, seja antes, seja no durante, seja no depois, alguma coisa te marcou? E pode ser mais de uma coisa, se você quiser falar aqui. Porque eu tenho uma memória muito, muito clara, que eu já tinha a semente do planejamento financeiro, da minha transição que eu gostaria de fazer, e eu acho que eu nunca tive tanta certeza disso até conhecer o Grupo Capital. Então, já voltando para o Grupo Capital. E eu sempre falei para a Lívia dessa vontade, a gente sempre conversava muito, ela sempre me apoiou, e aí eu ainda sentia um receio, tanto que eu não tinha feito ainda, 100%. E aí, no Grupo Capital, foi onde eu conversando com a Lívia, ela viu em mim a minha certeza, meu brilho no olho e falou assim, vai, eu tô com você, confio 100% em você como profissional, sei que você é trabalhador e vai fazer acontecer, então vai. Então foi no Grupo Capital que eu tive essa virada e um apoio maior ainda, porque acho que ela viu em mim meu encanto, meu brilho no olho sobre a empresa, e aí foi onde eu fiz a transição oficial, que aí eu não voltei atrás mais. Boa! Ou seja, se você tá com dificuldade aí de convencer a tua família sobre essa transição... Fala com o brilho do olho, fala com verdade, fala com o coração, traz essas pessoas pro seu lado e aí eu tenho certeza que você vai ter uma história de sucesso como o Murilo teve aqui. E aí fica o nosso abraço, né? Os pais do Murilo, a Lívia. Eu fiz esse agradecimento, né? Pedi para você levar esse agradecimento naquela época, mas fica aqui o meu agradecimento porque com o apoio de vocês, nós como grupo, como ecossistema de inteligência financeira, tivemos a oportunidade de ter o Murilo conosco, somando, multiplicando aqui conosco, né? Para gerar ainda mais impacto a mais pessoas. E aí, falando sobre impacto, você falou agora há pouco sobre essa virada de chave. Quero virar sócio, queria ser uma autoridade, um exemplo para as pessoas. Mas tem pessoas que vão nos ouvir e que está começando agora. O que você diria para essa pessoa que acabou de começar com um planejador, que acabou de entrar com um planejador para trilhar esse caminho? O que é uma dica importante? O que essa pessoa tem que prestar atenção para que ela possa ter o sucesso que você tem ou até maior? Eu já citei sobre, e aí eu vou citar algumas coisas diferentes, mas vou voltar em um dos assuntos, que é assumir a responsabilidade. Então, assumir a responsabilidade sobre o que você tem que fazer e assumir a culpa mesmo e falar, eu vou fazer diferente, eu vou fazer acontecer. Então, essa responsabilidade é muito importante para quem está começando agora, para desde o começo você já ter isso interno e espelhar em alguém. No meu caso, eu me espelhei em planejadores financeiros do Grupo Capital. Então, o Sérgio, head de investimento, você como CEO, o Fred, também sócio na empresa. Então, eu peguei os sócios como referência e sempre que possível, eu batia um papo com eles. O que você fez? Como que você fez quando você estava nessa fase? Tô com dificuldade nisso. E agora? Então, ter alguém de referência, um ponto de apoio, foi muito importante. Então, no meu caso, para quem tá começando agora, a dica é, tem alguém de referência. Tem alguém de referência para você conversar, quais são as boas práticas, o que você fez que deu certo, o que você fez que não deu certo. Isso não significa que você não vai fazer nada errado, que não vai ter alguns tombos. Mas vai ter muito menos do que você tiver sozinho, descobrindo o mundo de planejamento financeiro, sem ninguém ali para te apoiar, para te dar algumas dicas e sugerir algumas coisas. Então, acho que tem alguém de referência. Boa, boa. Não tá no meu script isso, mas me gerou uma curiosidade, né? Até porque eu sempre ouvi mentores que já passaram por mim, ou pessoas mentoradas, a importância de subir no ombro de gigantes, né? Ou seja, pessoas que já são referência, que estão se transformando em referência, que já trilharam o caminho que você quer trilhar, já errou, já se desafiou, já quebrou a cara, já acertou, hoje né, consegue ter uma história que se transforma nessa autoridade e pode ser um mentor. Né? E aí eu queria entender se tem alguma coisa que te marcou ou não. Não precisa ser exatamente uma coisa, mas nesse processo todo, qual é o papel de um mentor ou de uma pessoa que já trilhou o caminho que você quer trilhar?
Na minha história, teve um mentor muito importante que foi quando tiveram que confiar em mim. Então, a confiança gera sucesso, o sucesso gera confiança. Aham. Quando a minha confiança estava abaixo, eu tive um mentor para confiar em mim. E falar, eu confio no seu trabalho. Você vai fazer um trabalho de excelência, e me gerou oportunidades para fazer o meu trabalho. E realmente, ele confiou porque viu, sabia o que eu ia entregar, mas acho que isso foi o mais importante de um mentor em mim, essa confiança que teve, porque essa confiança foi sendo sucesso e foi aquelas rodas que a gente já comentou antes. Uhum. Mas o ponto importante é isso. Então, eu demonstrei que eu tinha capacidade, e aí teve alguém ali para dar aquele empurrãozinho. Então, o mentor foi quem deu o empurrão. Entendi. O mentor não vai fazer por você, Exato. mas ele pode facilitar para que você chegue ainda mais longe. Boa, boa. Tá junto com outras pessoas, né? Gente, comunidade, coletivo, conseguir se apoiar nas horas mais difíceis, poder ensinar, fazer uma troca. Sim. Legal, legal. Boa. Gostei dessa tua resposta e para mim faz todo sentido. E agora, Murilo? Então tem esse planejador, ele tá começando, você acabou de dar uma dica de ouro aqui, mas eu gostaria de saber, né? O ecossistema faz toda a diferença, empresa faz toda a diferença, né? Não adianta sair fazendo de qualquer jeito. Eu gostaria de entender da sua parte o que você acredita que o Grupo Capital tem de maior diferencial falando do nosso modelo. Nosso modelo ele é diferente de qualquer modelo, ele é um modelo com muita transparência e o nosso ecossistema, além do planejamento financeiro que a gente faz com muita qualidade, com muita técnica, a gente consegue ainda estudar soluções e entregar essas soluções adequadas ao planejamento financeiro para os clientes. Porque muitas vezes, isso já por histórico, só um planejamento por si só, depois o cliente acaba não implementando, ou busca uma solução e faz uma solução errada, ou existe o processo como de interesse de vendas também, que vende alguma coisa que não faz muito sentido. E a gente tem um ecossistema completo, onde, além do planejamento teórico, técnico que é montado, a gente ainda tem as soluções para poder pesquisar com transparência, sem o conflito de interesse, aí a gente tem o completo, a gente tem tudo. Então, a gente consegue realmente estar na vida do cliente e abordar todas as áreas e ser um ponto de referência. Então, qualquer dúvida que o cliente tenha, a gente é um ponto de referência para ele, um conselheiro financeiro. Então, qualquer dúvida, assim, tem clientes que mandam mensagem perguntando coisas que assim, é isso mesmo. Pode mandar que a gente está aqui para isso. E esse ecossistema como um todo que torna isso possível. Porque sozinho não tinha como. Boa, boa. Ou seja, também a gente tem que estar ao longo da jornada com o cliente, né? Não é só o início, fazer o planejamento, é o ponto de contato ali no dia a dia, o suporte do dia a dia. Isso também é uma diferença. E com transparência potencializa isso. Com certeza. E é a força coletiva de um ajudar o outro, um trabalhar com o outro. Porque pensando no cliente, um ecossistema é o que gera mais resultado. Não é sempre que um planejador às vezes pode ser umas férias ou está em alguma reunião, o cliente tem uma demanda mais rápida. Esse ecossistema como um todo tem esse suporte mais rápido, esse atendimento. Então, sozinho a gente não vai tão longe assim. O coletivo faz essa força e vai muito além. Boa, aquela frase famosa, né? Sozinho eu posso até ir mais rápido, mas em grupo, no coletivo, eu vou mais longe. Exato. Legal. Vamos falar de futuro? Vamos. Daqui para frente, né? O que você já está pensando? Talvez os sonhos tenham aumentado, como a gente falou agora há pouco, mas como planejador e sócio do Grupo Capital, o que você pensa em construir daqui para frente? Como planejador e sócio, esse ano vai ser um ano de muita mudança para mim. Então, o que eu estou buscando fazer, o que eu pretendo fazer? É um ano que eu vou ter uma experiência internacional nos Estados Unidos e eu pretendo visitar, conhecer, fazer uma pesquisa de campo em como que é um planejamento financeiro lá fora. Como que é essa atuação com clientes, o que eles fazem, o que dá certo, o que não dá certo. E aí buscar tudo isso, fazer realmente uma pesquisa de campo, para depois trazer aqui para o Brasil o que funciona, o que não funciona, o que a gente já faz. Então, ter essa pesquisa, né, ter esse benchmark de como um todo de fora, em algum país que é referência em planejamento, já faz planejamento há muito mais tempo que o Brasil, tem esse costume. Então, como um advogado, né, as pessoas têm um planejador financeiro. Como que isso é lá e como isso é aqui. Como que a gente pode contribuir para aumentar a empresa, impactar mais pessoas, mais vidas, tanto como empresa e eu como planejador financeiro. Então, acho que para esse ano, especificamente, eu vejo muito essa visão para a empresa e como planejador. Murilo aqui, considerado um planejador e um sócio já de muita excelência, mais uma vez saindo da zona de conforto, né? Tá mudando. É claro que a profissão permitiu isso,
Sim. né? Você ter liberdade geográfica, enfim, uma série de outras liberdades, inclusive financeira, para que você consiga acompanhar a Lívia nessa experiência Sim. incrível que você vai ter, né? Internacional. Mas fica muito claro para mim que você falou assim, não, peraí, eu tenho que buscar mais. Né? Eu já amadureci bastante, mas posso amadurecer mais ainda. O que os outros estão fazendo, né? Ainda mais um mercado como os Estados Unidos, que já tem muitas consultorias, empresas de mais de 100 anos de planejamento financeiro. Sim. Assim como uma pessoa às vezes tem um advogado, como você bem falou, ou um médico de família, tem um planejador e um consultor financeiro. Né? Sim, exatamente. Então eu fico feliz de trazer, de receber mais insights ainda e a gente amadurecer ainda como ecossistema. Sim. E nunca é o suficiente, você falou, sempre tem para onde crescer, sempre tem mais. Se a gente se limita, acha que chegou no topo, tem muito mais ainda. Isso é o conhecimento. Quanto mais você sabe, mais você percebe que tem o que saber, o que tem para conhecer e aprender. Mais uma dica de ouro aí para todo mundo que está nos ouvindo, né? Sempre tem onde crescer, como crescer, e aí tem que buscar e estar atento para isso, ter vontade. Sim, com certeza. Murilão, chegamos aqui ao final do nosso podcast, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. Seja uma pessoa que quer vivenciar mais o bem-estar financeiro para ela, para a família dela, dar melhores condições, construir um legado, ter maiores conquistas, transformar um sonho numa realidade, mas também para essas pessoas que podem planejar para essas pessoas, que serão os promotores desse bem-estar financeiro de pessoas, né? Sim. Planejadores já atuando ou planejadores que estarão em formação ou querendo ir para essa área. O que você tem de mensagem final aqui para o nosso pessoal que está ouvindo você? Tanto para clientes, planejadores, acho que aborda para todo mundo. O que eu sempre dou de dica e posso oferecer pensando em bem-estar financeiro é fugir do imediatismo. Então, um planejamento, você abrir mão do agora para planejar algo futuro, isso traz muitos resultados, tanto financeiros positivos, bem-estar, tranquilidade, segurança, e aí até a conquista ela acaba sendo maior se a gente foge do imediatismo, tanto como planejador começando a carreira agora, como para quem é cliente e está buscando ali um bem-estar financeiro. Então esse é um ponto-chave, porque o tempo passa muito rápido, e aí usar o dinheiro como uma ferramenta, e não como um objetivo final. A ferramenta para mais qualidade de vida, para segurança, para tempo com a família. Se a gente tem dinheiro, a gente tem essa segurança, a gente consegue aproveitar mais tempo com a família, ter uma renda passiva e construir memórias. E aí fugir um pouco do imediatismo, do material somente e focar no dinheiro como um caminho para essas memórias como um todo. Então acho que essa é a dica para bem-estar financeiro, tanto para os dois lados, acho que aborda os dois. Muito bom, muito bom. Murilo, muito obrigado pela sua participação aqui conosco no Capital Planeja. Compartilhar a sua trajetória, mostrar a importância do propósito, sair da zona de conforto, valores sólidos que fazem tudo isso, sonhar, crescer, enfim, são dicas importantíssimas, tanto para quem quer se planejar, né? A gente falando mais para os clientes, como para quem está entrando no planejamento financeiro pessoal. Eu fico muito feliz de ver, acima de tudo, tanta verdade, né? Acompanhar a sua história nos enche de orgulho. Né? E você está aqui conosco hoje, não só como planejador, mas como sócio do Grupo Capital, fazendo a gente multiplicar esses impactos que nós levamos, me deixa ainda muito mais orgulhoso. Já te falei isso algumas vezes, mas eu acho que é legal aqui também registrar para todo mundo que está nos ouvindo como que alguém, como uma pessoa, ela pode crescer, se desenvolver, realizar outras pessoas, realizar a si próprio, e a sua história mostra sempre muito sucesso. Eu desejo que a sua história seja cada vez mais próspera, que os desafios que virão, você tenha a mesma coragem que você teve até aqui, essa verdade, tenha coração junto com tudo isso. Eu tenho certeza que aquilo que você sonhava de ser um exemplo, de construir um legado, você já está fazendo isso. Né? As pessoas já têm você como referência, as pessoas já conseguem enxergar você como uma pessoa que pode ser um exemplo para ela e que isso ajuda a multiplicar muito mais o impacto que a gente pretende gerar. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Pode curtir o nosso podcast, pode se inscrever no canal, pode compartilhar com seus amigos. A gente vai ter muito mais conteúdo para você que é planejador,
para você que quer se planejar e quer vivenciar o bem-estar financeiro. A gente vai falar da formação das pessoas, como se planejar, conteúdo técnico, conteúdo sobre cultura, sobre alta performance. Tudo isso a gente vai unir aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser saber de algum assunto, pode comentar aqui e aí a gente vai falar num próximo podcast. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Murilo, mais uma vez também, muito obrigado. E a gente chega ao fim do nosso podcast Capital Planeja. O Capital Planeja, o podcast do Grupo Capital. Siga agora na sua plataforma favorita e comece a viver o bem-estar financeiro na prática.